Eu percebi que a viagem que ganhei como prêmio era, na verdade, um álibi para me demitir. E aquilo era só o começo. O som do mar, batendo contra a mureta do resort, não abafava o silêncio no meu celular. Eu estava sentado à beira da piscina, camisa social aberta, um copo de caipirinha intocado na mesa. A mensagem piscava na tela como se fosse uma piada mal contada. A partir de segunda-feira, seus serviços não serão mais necessários. Nenhum telefonema, nenhuma reunião, apenas aquilo. Olhei ao redor. Meus colegas, ou o que eu achava que eram colegas, riam, tiravam fotos, brindavam. O campeonato de tênis para executivos da América Latina estava no auge, patrocinado pela própria empresa que agora cuspia meu nome como se fosse um erro contábil. Um garçom passou, oferecendo petiscos. Recusei com um aceno seco. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Camila, gerente de marketing, com um sorriso que não chegava aos olhos. Não, respondi, mas minha voz saiu baixa demais. No reflexo escuro da lente dos óculos de sol dela, vi meu próprio rosto, duro, frio, quase irreconhecível. De repente, lembrei da sala de reuniões em São Paulo, meses atrás. O diretor, ele, elogiando meu trabalho à frente do projeto europeu. Falava de mim como o exemplo de liderança que todos deveriam seguir. Mas havia algo nos olhos dele que, na época, eu ignorei. Um brilho rápido, meio ácido, que não combinava com as palavras. Voltei ao presente. Levantei-me devagar, guardei o celular no bolso. Um grupo de estrangeiros se aproximava. Entre eles, um homem de terno claro, óculos finos, sorriso de quem sabia exatamente onde estava. Reconheci-o de reportagens, CEO de uma das nossas maiores concorrentes na Europa. Ele veio direto até mim. Você é o Marcelo, certo? Diretor de expansão internacional da... Bom, da sua ex-empresa, pelo que acabei de ouvir. O sorriso dele era meio curioso, meio calculado. Notícias viajam rápido. Principalmente más notícias. Ele me estendeu a mão. Posso te oferecer uma bebida? Eu hesitei. Não sabia se queria conversar ou desaparecer. Mas aceitei. Caminhamos até o bar do lobby. O ar-condicionado gelado contrastava com o calor úmido lá fora. Ele pediu 2 uísques sem gelo. Não quero parecer oportunista, começou ele. Mas, se for verdade que você está livre no mercado, como dizem, talvez devêssemos falar sobre oportunidades. A palavra ficou pairando no ar. Olhei para ele e, por um segundo, imaginei a expressão do meu antigo chefe se visse essa cena. Ainda é cedo para falar disso. Minha resposta foi mais defensiva do que eu pretendia. Não existe cedo quando se trata de talento, disse ele, inclinando-se um pouco. E pelo que sei, você tem um histórico que poucos conseguem igualar. Bebi um gole. O gosto queimou mais do que deveria. Enquanto ele falava sobre mercados, margens e estratégias, meu olhar se desviou para a porta giratória do hotel. Lá fora, Camila passava novamente, rindo com 2 diretores brasileiros. Um deles segurava o celular aberto, mostrando algo. Ela balançava a cabeça, fingindo surpresa. Eu sabia que era sobre mim. Voltei a encarar o CEO. Ele ainda falava, mas agora eu ouvia menos as palavras e mais o ruído de fundo. O barulho da máquina que eu ajudara a construir, agora triturando meu nome. Foi nesse instante que uma pergunta me atravessou como lâmina. Em que momento tudo começou a ruir? Comecei a pensar em quando tudo tinha começado a ruir. E por mais que eu procurasse um momento exato, só encontrava sinais dispersos, quase invisíveis na época. Na manhã seguinte, acordei cedo, antes de qualquer e-mail ou notificação. O sol ainda não tinha rompido a linha do mar. Caminhei até a praia, descalço,
tentando afastar o gosto metálico da noite anterior. Mas cada passo na areia parecia trazer de volta flashes. Um deles, o dia em que minha equipe fechou o contrato com o consórcio europeu. Uma sala cheia, brindes, palmas, ele, o diretor, me abraçando na frente de todos. Depois, mais tarde, chamando-me para conversar a sós. Excelente trabalho, Marcelo. Mas precisamos alinhar como vamos comunicar isso. Não quero que pareça um projeto só seu, entende? Na hora, achei justo. Hoje, vejo o quanto aquela frase carregava veneno. Voltei ao resort e vi um grupo reunido perto da piscina. Camila estava lá, junto com 2 gerentes que sempre buscaram a aprovação dele. Fingiam assistir à final do torneio, mas cochichavam e olhavam de lado. Um deles, Antônio, estava com o celular na mão, filmando discretamente. Eu sabia reconhecer quando uma cena era preparada para ser mostrada mais tarde. Entrei no saguão. O CEO concorrente estava sentado, lendo algo no tablet. Quando me viu, levantou o olhar. Dormiu bem? Mais ou menos. Imagino. Ouvi uns comentários desagradáveis ontem à noite. Parece que seu chefe fez questão de espalhar a notícia. Não respondi. A raiva começava a se misturar com outra coisa. Curiosidade. Quanto disso era planejado? Quanto tempo ele vinha montando essa armadilha? Peguei um táxi e fui até um café no centro da cidade. Precisava de silêncio para pensar. Enquanto mexia no celular, revi mensagens antigas do diretor. O tom mudava com o tempo, do entusiasmo inicial para um formalismo gelado e, por fim, para ordens curtas, sem cumprimento. Percebi que a mudança coincidira com minha primeira aparição na mídia internacional, em uma entrevista sobre expansão de mercados. Ele não estava ao meu lado naquela matéria. Lembrei de outra cena, ainda mais antiga. Estávamos em uma reunião com investidores, e eu mencionei que poderíamos buscar parcerias na Alemanha. Ele sorriu para a mesa, mas seus dedos tamborilaram no braço da cadeira. Na época, não liguei. Agora, parecia óbvio. Ele nunca tolerou dividir protagonismo. Bebi o café devagar. A cada gole, a peça seguinte do quebra-cabeça encaixava-se. As viagens canceladas de última hora, os projetos realocados, os e-mails em cópia para pessoas irrelevantes, como se precisasse de testemunhas. Tudo eram cortes pequenos, mas constantes. No caminho de volta, o celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Ele já está comemorando sua saída. Disse que você nunca foi tão essencial quanto pensava. Não havia nome, mas o conteúdo era claro demais para ser trote. De repente, percebi que eu tinha 2 opções: confrontar a verdade ou me agarrar à ideia de que tudo não passava de má gestão. Eu queria acreditar na segunda, mas a primeira começava a parecer inevitável. À noite, o CEO concorrente me convidou para jantar. Recusei. Não estava pronto para agir. Ainda estava no território da confusão, observando, tentando juntar as peças. Mas, ao desligar o telefone, percebi que minha recusa não tinha sido por falta de interesse, e sim porque queria entender a armadilha inteira antes de mover qualquer peça. O mar estava calmo naquela noite, mas minha cabeça não. Eu já não pensava em por que aquilo tinha acontecido. A pergunta agora era outra. O que exatamente ele ganhava me tirando do jogo? Comecei a montar o tabuleiro na minha mente. Se ele tinha me tirado do jogo, era porque queria usar o espaço, ou alguém, para algo maior. E a única maneira de descobrir era começar a mexer peças, sem que ninguém percebesse. Passei a manhã observando, como se eu fosse um convidado invisível naquele resort. Nos corredores, percebi pequenos gestos. Camila falando baixo com Antônio, apontando para o celular. 2 diretores europeus trocando olhares rápidos quando eu passava. O chefe do RH
evitando contato visual. Tudo indicava que a história oficial da minha saída já estava circulando e sendo moldada para servir a ele. Sentei-me no bar da piscina, pedi um expresso e abri o laptop. Entrei no meu e-mail corporativo. Ainda tinha acesso, mas por pouco tempo. Busquei mensagens antigas, atas de reuniões, contratos. Encontrei um anexo de 2 meses atrás. Um memorando interno, não assinado, discutindo a venda da operação europeia para um grupo espanhol. O detalhe é que meu nome não aparecia em nenhuma linha, embora eu fosse o responsável, direto pela área. Meu coração acelerou. Então era isso. Me tirar do jogo limpava o caminho para ele negociar, sem interferência. No final da tarde, encontrei o CEO concorrente no lobby. Ele não perdeu tempo. Marcelo, me escuta. Eu sei que ainda é cedo, mas tenho algo que pode te interessar. Fala. Sei que sua empresa está prestes a vender a operação europeia. E sei que você tem todos os contatos-chave para tornar essa venda impossível. Ou extremamente cara. Fiquei em silêncio. Aquele era um teste. Ele queria saber até onde eu iria. E o que você ganha com isso? Perguntei. Expandir minha base na Europa e, de quebra, garantir que um certo diretor nunca feche essa venda. Ele sorriu. O resto é bônus. Não dei resposta. Levantei e fui embora. Mas pela primeira vez, pensei seriamente em virar o jogo. À noite, sentei-me na varanda do meu quarto e liguei para Ana, antiga colega que agora trabalhava em um grande escritório de advocacia corporativa. Contei parte da história. Marcelo, se essa venda já estiver em andamento, qualquer ação sua pode ser interpretada como sabotagem. E se for? Houve um silêncio do outro lado. Só estou dizendo que você precisa de provas e de uma estratégia. Provas. Sim, eu precisava de algo concreto que ligasse minha saída ao interesse dele na venda. Voltei ao e-mail e comecei a rastrear mensagens entre ele e o grupo espanhol. Não encontrei nada direto, mas havia convites para reuniões privadas, em datas que coincidiam com as viagens que ele me pediu para cancelar. Quanto mais eu lia, mais clara ficava a imagem. Ele vinha me afastando de todos os contatos estratégicos enquanto preparava o terreno. Fechei o laptop. Respirei fundo. Pela primeira vez desde a mensagem de demissão, não me senti apenas uma vítima. Eu tinha nas mãos algo que ele não podia comprar. Minha rede de confiança. Clientes, parceiros, fornecedores. Gente que sabia que eu cumpria o que prometia. E se eu quisesse, podia levar todos comigo. No espelho do quarto, vi meu reflexo. Aquele homem com olheiras e barba por fazer parecia outro. Mais frio, mais calculista. Sorri de leve. A decisão ainda não estava tomada, mas a semente estava plantada. Antes de dormir, enviei uma mensagem curta para o CEO concorrente. Precisamos conversar. Tenho uma ideia. Naquele momento, percebi. Eu já não estava apenas reagindo. Eu estava começando a jogar. No dia seguinte, acordei com a sensação de que finalmente estava no controle. Até que a primeira pancada veio. Ao descer para o café da manhã, encontrei rostos virados, conversas que cessavam quando eu passava. Na mesa do fundo, Camila e Antônio estavam sentados com 2 diretores europeus. Um dos europeus segurava um tablet e ria. Não precisei ouvir para saber que era sobre mim. Pensei em ignorar. Mas quando fui me servir no buffet, Camila fez questão de falar alto. É triste ver alguém tão promissor se perder por arrogância. Meu garfo congelou no ar. Está falando comigo? Perguntei, virando-me devagar. Se a carapuça servir. Ela respondeu com um sorriso venenoso. As pessoas ao redor fingiram continuar comendo, mas a tensão era palpável. Não dei o gosto de reagir.
Coloquei o prato na mesa e, por dentro, engoli o sabor amargo da humilhação. Passei a manhã revisando os e-mails de ontem, em busca de provas mais concretas. Nada. Tudo era insinuação. Mensagem sem comprometer ninguém. Parecia que ele tinha limpado qualquer rastro digital. No início da tarde, Ana me ligou. Marcelo, você pediu provas? Pois é. Falei com uma amiga que trabalha no grupo espanhol. Ela me disse que eles já têm uma data para assinar o acordo. Quando? Daqui a 8 dias. 8 dias. Tempo suficiente para agir. Ou fracassar. No fim da tarde, encontrei o CEO concorrente no lobby para a reunião que havíamos combinado. Ele trouxe um contrato preliminar. As condições eram excelentes: salário, bônus, autonomia. Mas havia uma cláusula. Eu teria de garantir a transferência de pelo menos 3 grandes clientes da minha atual empresa em até 1 mês. E se eu não conseguir? Perguntei. Então, o contrato se encerra. Sem ressentimentos. Era um risco enorme. Mas antes que eu pudesse decidir, a segunda pancada do dia chegou. Meu celular vibrou. Uma mensagem de voz de um número desconhecido. Coloquei no viva-voz discretamente. Era o diretor. Marcelo, espero que esteja aproveitando o sol. Só queria que soubesse que, mesmo fora, você sempre será lembrado como alguém que não sabia o próprio lugar. O CEO concorrente me observou enquanto eu ouvia. Não disse nada, mas vi em seus olhos que aquilo tinha acendido algo nele também. Saí do hotel à noite, sozinho, e caminhei até a praia. O vento frio batia no rosto. Senti o peso da situação. Se eu falhasse, não só perderia o novo emprego, como também confirmaria, para todos, a narrativa dele de que eu era dispensável. Sentei-me na areia e olhei para o mar. Pensei em tudo que tinha construído nos últimos anos, cada contrato fechado, cada viagem, cada noite sem dormir para entregar projetos impossíveis. E agora, tudo reduzido a uma frase cruel e uma demissão covarde. Foi aí que percebi a força da armadilha. Ele não queria só me tirar do cargo. Queria apagar minha reputação, me reduzir a nada antes que eu pudesse recomeçar. Voltei ao hotel com uma decisão, mas sem plano. E essa ausência de direção me corroía. Quando me olhei no espelho antes de dormir, não vi frieza nem cálculo. Vi alguém à beira de quebrar. Naquela noite, sonhei com um espelho quebrado. Cada pedaço refletia um fragmento meu, distorcido, irreconhecível. Quando acordei, percebi que aquilo não era só um sonho, era um aviso. Eu estava despencando. E, se não me segurasse agora, não haveria retorno. Acordei com uma ideia tão clara que parecia ter vindo de fora. Se ele queria me apagar, eu teria que me tornar impossível de ignorar. Mas não para ele, para todos. Passei a manhã revendo minha rede de contatos. Nomes, números, históricos. Mais de uma década, cultivando confiança, não podia simplesmente evaporar, por causa de um ego ferido. E enquanto listava cada cliente, percebi algo. Muitos deles não eram apenas negócios, eram amizades. Pessoas que conheciam meu trabalho antes mesmo do diretor saber que eu existia. Mandei uma mensagem para Ana. Precisamos ampliar o alvo. Não é só sobre ele, é sobre a venda. Ela respondeu em menos de 1 minuto. Então, precisamos de provas que liguem a operação à demissão. E rápido. Na hora do almoço, desci ao lobby. O CEO concorrente estava lá, conversando com um homem baixo, de cabelo grisalho, que eu não conhecia. Ele me apresentou. Marcelo, este é o Roberto. Trabalhou anos na área de compliance da sua empresa. Agora é consultor independente. Roberto me olhou de cima a baixo, como quem mede o peso de alguém antes de decidir se vale a pena falar. Ouvi falar do que aconteceu. Não é novidade.
Esse diretor já fez isso antes. Antes? Perguntei. 2 gerentes na área de logística. Mesma estratégia. Isolou, descredibilizou, substituiu por gente de confiança dele. Senti um frio no estômago. Você tem como provar? Tenho mais. E-mails, memorandos, agendas de reunião. Não é só sobre você. Ele opera assim há anos. Era a peça que faltava. Agora, não era mais uma questão pessoal. Era um padrão. E, se exposto, poderia explodir dentro da empresa e nos círculos corporativos. À tarde, nos reunimos no quarto do hotel. Roberto abriu um pendrive e mostrou documentos que ligavam diretamente o diretor a negociações não autorizadas, uso de informações privilegiadas e manipulação de relatórios. Era muito mais sério do que eu imaginava. Ana entrou na chamada de vídeo. Marcelo, isso muda tudo. Você não está lidando com um chefe ruim, está lidando com um risco sistêmico. Então, não é só minha reputação que ele quer destruir. É qualquer um que atrapalhe os planos dele. A partir daquele momento, minha motivação mudou. Não era mais sobre vingança pessoal. Era sobre impedir que ele fechasse um acordo que prejudicaria não só minha carreira, mas a própria operação que eu ajudei a construir. Começamos a desenhar um plano. Usar minha rede para avisar clientes-chave sobre riscos na negociação. Criar resistência interna, ativando contatos ainda leais dentro da empresa. Fornecer ao concorrente informações estratégicas que permitissem uma proposta alternativa mais vantajosa para os clientes. O relógio corria. 8 dias tinham virado 6. Naquela noite, o resort ofereceu um jantar de gala para encerrar o torneio. Perfeito para começar a mover as peças. Entrei no salão com Roberto e o CEO concorrente. Luzes quentes, música ao vivo, taças tilintando. Mas eu só via rostos, medindo quem podia ser aliado e quem já estava vendido. Cruzei com Camila perto do bar. Ainda está por aqui? Ela disse, fingindo surpresa. Mais do que você imagina, respondi com um sorriso calmo que a fez franzir a testa. Enquanto circulava pelo salão, percebi que já não me sentia deslocado. Eu não era mais o homem que recebeu uma mensagem de demissão à beira da piscina. Eu era alguém com uma missão maior e, pela primeira vez, começava a acreditar que podia vencer. 2 dias depois, já tínhamos o esboço do ataque. Não seria um golpe único, mas uma sequência de movimentos que juntos fariam a venda desmoronar. Passei a manhã no apartamento de Roberto, na cidade vizinha. De lá, ligamos para 3 clientes estratégicos na Europa. Eu não mencionava diretamente o diretor, mas alertava sobre mudanças iminentes que poderiam comprometer padrões de serviço e transparência. Em poucas horas, 2 deles responderam que suspenderiam negociações até entender melhor a situação. No fim da tarde, fui a um coquetel empresarial no terraço de um hotel, evento paralelo ao torneio. O diretor não estava, mas seus aliados, sim. Cumprimentei cada um com a calma calculada de quem sabe mais do que aparenta. Roberto, sempre discreto, mantinha distância, mas me passava informações pelo celular. Aquele loiro perto do bar é do grupo espanhol. Está aqui para sondar reações. Aproximei-me casualmente. Falamos sobre mercado, sobre a economia europeia. Até ele comentar, num tom quase inocente. Ouvi dizer que alguns clientes não estão tão convencidos da venda. Dei de ombros. Mudanças grandes sempre assustam. Não confirmava nada, mas a dúvida estava plantada. Na manhã seguinte, Ana me enviou um dossiê final. Relatórios, e-mails e datas que ligavam a minha demissão à negociação. Incluía também 2 casos anteriores, com os gerentes que Roberto mencionara. Isso é suficiente para acionar o conselho da empresa, ela disse na chamada.
e se eles ignorarem, a imprensa vai adorar. Marcamos uma reunião discreta com o CEO concorrente. Ele ouviu em silêncio, folheando cada página. Quando terminou, olhou para mim. Se me der carta branca, em 3 dias, sua antiga empresa vai implorar para parar a venda. Carta branca, respondi. Mas eu quero estar na sala quando ele cair. Naquela noite, tivemos a última preparação. Em uma suíte de hotel transformada em centro de operações, mapeamos as próximas 72 horas, ligações a clientes, vazamentos seletivos, pressões internas no conselho. Cada passo tinha que parecer coincidência, não ataque coordenado. Enquanto revisávamos o plano, notei algo em mim. Meu tom de voz era mais baixo, as pausas mais longas, os gestos mais precisos. Eu não soava mais como um homem tentando se defender. Soava como alguém que já tinha vencido e só precisava executar o final. Quando todos foram embora, fiquei sozinho, olhando a cidade pela janela. Lá embaixo, as luzes piscavam como um tabuleiro pronto para o último movimento. O próximo passo seria público, e ele não teria como voltar atrás. O momento chegou antes do previsto. Na manhã do 5º dia, o conselho convocou uma reunião extraordinária na sede, em São Paulo. Eu fui convidado pelo CEO concorrente para acompanhar. Na prática, todos sabiam que eu estava por trás do movimento. A sala de vidro no 15º andar estava lotada. Conselheiros, advogados, investidores. Ele entrou por último, ainda com aquele sorriso de superioridade. Mas o sorriso começou a vacilar quando viu, no canto, Roberto e ao lado dele, eu. "O que ele está fazendo aqui?" perguntou, tentando manter o tom calmo. "Ouvindo", respondeu um dos conselheiros. Então, começaram as apresentações. Relatórios, datas, e-mails, padrões de conduta. Cada documento era um golpe. Ele tentou interromper, acusar, negar. Mas, quando uma conselheira leu em voz alta a frase de um e-mail dele, "Marcelo não será problema quando a venda for concluída", o silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer grito. Do lado de fora, no corredor, uma fileira de funcionários observava. Murmúrios, celulares gravando. A notícia já corria pela empresa como fogo em campo seco. "Isso é uma farsa!" ele gritou, a voz quebrando. Mas ninguém respondeu. O presidente do conselho anunciou que a votação para afastamento seria imediata. Eu não fiquei para ver o resultado. Levantei-me, cruzei o corredor, sob olhares atentos, e saí pela porta principal. Não havia plateia para meu triunfo, mas, nas telas de celular, refletindo meu rosto, vi a expressão que queria. Ele não tinha mais poder. 3 dias depois, sentei-me na varanda do novo escritório, vismi no 8º andar, vista aberta para o rio e para a cidade. O contrato com o concorrente já estava assinado. 2 clientes-chave haviam migrado oficialmente. Outros aguardavam apenas detalhes finais. Os jornais falavam do afastamento dele como queda repentina de um nome forte do setor. No celular, uma notificação. Mensagem não lida. Era dele. Apenas uma frase. "Espero que esteja satisfeito." Apaguei sem responder. O som distante do tráfego se misturava ao leve zumbido do ar-condicionado. No canto da mesa, um envelope com meu novo cartão de visitas. Peguei um, virei entre os dedos e guardei no bolso. A porta se abriu. O CEO entrou, deixou um café sobre a mesa e, sem dizer nada, apontou para a vista. "Bonita, não?" Assenti. Quando fiquei sozinho, inclinei-me para a frente, apoiando os cotovelos no parapeito. A cidade pulsava lá embaixo, indiferente ao que tínhamos feito. Fechei os olhos por um instante, sentindo o vento no rosto, e deixei que o silêncio fosse minha única resposta.